Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai ler junto e o texto base e a pregação vai se basear na parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida. Na NVT fala a palavra, o título, né? A parábola do filho perdido. E a gente vai estar lendo, se você puder abrir sua Bíblia ou quiser acompanhar, vai ser Lucas 15, 11 a 32. Lucas 15, a partir do versículo 11, a versão que a gente vai utilizar é a NVT, mas você fica à vontade para acompanhar na sua versão, na sua Bíblia de papel, digital ou aqui com a gente no Data Show. Bom, diz assim, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado, seu servo, seu escravo. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, nós nos reunimos para falarmos de Ti, para lermos a Sua palavra, refletirmos juntos, confiando que o Seu Espírito tem a capacidade de trazer vida àquilo que vai ser dito. Só o Senhor nos conhece tão bem, mais do que nós nos conhecemos, então a nossa súplica é para que o Senhor fale conosco. Fale conosco enquanto igreja, fale conosco enquanto indivíduos, mas fale conosco. Que não sejam palavras vazias, mas que sejam a Sua palavra potencializada pelo Espírito Santo, porque apenas o Espírito Santo tem a capacidade e o poder de convencer. Queremos ouvir a Sua voz. Sintoniza a frequência dos ouvidos com a Sua palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço porque eu sei que o Senhor tem sido muito bom conosco. Amém e amém. Bom, essa é uma parábola extremamente conhecida. Eu olho para o nosso público e vejo que a gente faz parte de longa data, então certamente vocês já ouviram falar sobre essa palavra,
vocês já leram, vocês já viram pregações sobre essa palavra, mas eu acho interessante a gente abordar novamente, porque tem lições... A Bíblia é assim, né? Por mais que a gente tenha lido, por mais que a gente tenha ouvido, ela se renova. Então, o intuito é que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar individualmente através dessa parábola. Mas antes disso, eu queria trazer, apesar de ser muito conhecido o termo parábola, mas o que é exatamente uma parábola e por que Jesus fez uso, né? A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ela traz a seguinte frase sobre parábola. O termo parábola refere-se amplamente a uma comparação de alguma espécie. As parábolas de Jesus são seu ensino distintivo por meio de comparações breves ou narrativas mais longas. A maioria das palavras de Jesus é clara, mas também contém um significado profundo que somente alguém com uma relação correta com Jesus pode compreender. Os discípulos são os únicos a quem Jesus dá a interpretação da parábola do semeador, por exemplo, também da parábola do joio. Os ímpios não captam esse significado mais profundo porque a ausência de uma relação adequada com Deus obscurece seus pensamentos e corações. E é justamente no contexto da parábola do semeador que os discípulos perguntam a Jesus, né, por que você usa parábolas? Jesus responde que é para, de fato, não ficar tão claro para aqueles que têm ouvido, diferentemente dos discípulos, que ele estava explicando, que ele estava dando o seu significado. Só que, de fato, a gente conhece algumas parábolas, a gente sabe que muitas delas não se tem tanta complexidade, ela é de um fácil entendimento, mas o problema, na verdade, está com o coração endurecido. Então, algumas vezes, aquele que não tem um relacionamento tão próximo, apropriado, como diz o comentário, não vai capturar o que está de profundo naquelas palavras que podem até ser simples. O problema, de fato, não é a complexidade, na maioria das vezes, mas um coração endurecido, que é resultado de uma falta de um relacionamento, dificultando assim a compreensão mais profunda. Tá, então Jesus utilizava as parábolas, a gente acabou de ler sobre elas, Jesus utilizava para transmitir alguma lição, uma lição que era mais profunda e fácil de se entender para os seus discípulos, uma vez que ele explicava, e difícil de compreensão para outros. E nesse contexto específico dessa parábola, como que surgiu, né? A gente leu a partir do 11, se você puder voltar, por favor. E no 11 ele diz que ele continuou, né? Jesus continuou, então significa que teve um contexto anterior e que teve parábolas anteriores que foram contadas. A parábola da ovelha perdida, que também é muito conhecida, da dracma perdida. E o que motivou ele falar sobre essas palavras, ele contar essas histórias, foi justamente um questionamento que está no versículo 2, que os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então essa crítica motivou que Jesus pudesse falar. As duas parábolas, alguns estudiosos dizem que podem ser consideradas como um pano de fundo, um preparativo para a grande parábola do filho pródigo. E de fato, aqueles fariseus e os mestres da lei se sentiram até ofendidos, não só por Jesus estar falando com pecadores, com escribas, mestres da lei, com pecadores e cobradores de impostos, mas também pelo fato dele estar partilhando o alimento, que era algo sagrado para o judeu, e fazer isso com um pecador era ofensivo. Então eles se ofenderam quando Jesus se relacionava e partilhava com aqueles pecadores. Então aí a gente consegue ter um panorama dos personagens que estão em volta, o contexto, por que Jesus falou aquilo, qual que era o público que estava ali, e a gente consegue facilmente distinguir os três principais personagens dessa história. O filho pródigo, o irmão mais velho e o pai. O filho pródigo, em um primeiro momento, a gente, até motivado pelo título da parábola, tende a ter como expectativa de que é, de fato, a mensagem central dessa parábola. A parábola fala sobre o filho pródigo. Então, fala traz um apelo para aqueles que se afastaram, retornarem para a casa do pai, que recebe-os com uma generosidade extremamente assim, surpreendente.
Mas também a parábola se encerra trazendo o holofote, apontando a luz para a reação do irmão mais velho. O irmão mais velho que reagiu de uma forma injustificada. Se irou quando alguém que estava morto, alguém não, o seu irmão estava morto e voltou à vida, e por isso celebravam, porque o pai fala isso com ele. Existia uma morte, agora existe vida, a gente tem que celebrar. Então isso também pode ser considerado uma mensagem central dessa parábola, ou uma outra história por detrás, uma crítica diretamente aos fariseus e os mestres da lei que se irava com esse tipo de relacionamento. E claro, né, o pai que, de forma surpreendente, ele tem interagido com os filhos, e de fato surpreendente, e acaba conectando esses dois enredos e também sendo uma história à parte. A forma como ele lida, a forma como ele interrompe o filho que estava treinando, talvez, se a gente confabular, veio treinando, eu vou falar esse discurso. Na hora que ele começa a falar, pai, não precisa terminar não, pode vir, traz isso. E no fundo, depois ele sai, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas só trazendo já uma introdução, ele sai de uma forma atenciosa, insiste com o filho, ele poderia ter todo o direito para se irar com a reação do filho. Mas ele consegue agir de uma forma extremamente generosa com os dois filhos. E isso é muito interessante, mostra a generosidade e o amor de um pai, do perfeito pai. Então, nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre essa correlação imediata entre os personagens da parábola e os seus ouvintes. E para isso eu vou trazer um material de apoio, serviu bastante como um material de apoio para pelo menos essa parte da mensagem, que é o livro Interpretando essas Palavras, do Craig Blomberg, que ele aborda de uma forma minuciosa essa parábola em si. E é muito interessante como ele faz o seguinte comentário. É mais apropriado entender, falando sobre os personagens, né? Qual que é a relação entre os filhos, o filho mais velho como o fariseu, como os mestres da lei, e o filho mais novo como aquele pecador, o cobrador de impostos. É mais apropriado entender os cobradores de impostos como cobradores de pedágio, intermediários judeus que trabalhavam para Roma, traiçoeiramente aos olhos de outros, pois ganhavam a vida cobrando deles mais do que possuíam para repassar às autoridades imperiais. Pecadores eram, por suas vezes, mais notórios da gentalha da sociedade, em geral, envolvidos em um comportamento extremamente imoral ou mau. Fariseus e escribas, que mais literalmente pode ser considerado mestre da lei, eram, por outro lado, muito respeitados. De todas as seitas da liderança judaica, os fariseus eram os mais admirados pelo judeu comum. Pelo judeu comum na época, só um comentário. Hoje a gente já tem uma conotação muito negativa com o título de fariseu, mas na época, para o judeu comum, era admirável. Então era uma posição admirável pelo aquilo que fazia, como vivia, o estilo de vida. Claro, a gente conhecendo todo o enredo, os desfechos, a gente percebe a conotação negativa é justificada hoje. Mas na época, para o judeu comum, eles eram uma posição muito destacada, de referência. Eles pareciam corretos, desejando ampliar todas as áreas da sua vida, as santidades associadas à pureza no templo. Os escribas, eles no início eram copistas das escrituras, mas sua familiaridade com a lei os levou também a se tornarem seus mestres. Eram encontrados em várias seitas judaicas, mas especialmente entre os fariseus. A menos que entendamos, esse é o ponto central, a menos que entendamos essa dinâmica histórica, não conseguiremos sentir absolutamente nada do impacto da história chocante contada por Jesus, pois ele acaba invertendo as expectativas que os ouvintes tinham de herói e vilão. Jesus ele faz isso, aquele que inicialmente o critica e que resulta nessas parábolas é traduzido na parábola em si como um vilão, e aquele que era à margem da sociedade, justificadamente, é considerado, ou é pelo menos pincelado como um herói. Mas por outro lado, Jesus não está tratando os fariseus indistintamente, mas apenas se referindo àqueles que o criticaram neste momento específico.
Por outro lado, a abordagem do pai ao irmão mais velho é suficientemente gentil para sugerir que, pelo menos nessa ocasião, Jesus não está questionando a sinceridade das perguntas dos fariseus ou a autenticidade da lealdade deles. Apesar desse contraste de herói e vilão, aquilo que tinha como expectativa de herói agora passa a ser o vilão e vice-versa. Mas Jesus, ele, na parábola em si, o pai, ele trata com uma grande atenção a relação com também esse filho que estava perdido dentro de casa. Então, mais um pouquinho, o comportamento ofensivo aqui nesse texto, ele vai dizer o quão ofensivo é para a cultura da época, e não só para a cultura da época, mas principalmente na cultura da época, um filho desejar a herança com o pai em vida. Isso é extremamente ofensivo. Na época, então, ainda mais. E aí ele fala sobre que por mais que o pai ficasse feliz, esse ato de sair correndo atrás do filho, em busca do filho que voltava, para qualquer homem de idade avançada do Oriente Médio, seria considerado extremamente ofensivo. Mas, na verdade, apesar de ofensivo, e por isso alguns estudiosos questionarem se de fato isso era tão literal, mas Jesus está tentando trazer, em vez disso, uma história extraordinária para ilustrar a paciência e o amor incrível de Deus por seus filhos ingratos. Essa primeira parte é tipo uma EBD, então vamos só se atentar, depois a gente começa a discorrer mais um pouco sobre as reflexões sobre, mas de fato é importante a gente trazer esse pano de fundo para a gente entender aquilo que está por detrás de um texto que, apesar de ser muito conhecido, nem sempre a gente consegue se atentar a esses detalhes importantes. Como, por exemplo, existe uma simbologia muito preciosa no momento em que o filho retorna e encontra com o pai. A expressão exuberante de carinho por pai, que é percebida em Lucas 15, 22, 23, que diz assim: o pai, no entanto, disse aos servos, depressa, enquanto tinha um discurso de reconciliação do filho, tragam a melhor roupa da casa, vistam dele, coloquem um anel e sandália nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Mais uma vez, um comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada diz assim: as ações do pai indicam um perdão completo e restauração do relacionamento. Em sua alegria aparente, ele interrompe a súplica por perdão recitada do filho. A melhor roupa, olha que interessante, é uma marca de distinção. E o anel significa autoridade. Como os escravos não usavam calçados, isso aponta para a posição de um homem livre. O bezerro cevado é reservado às ocasiões especiais. Antes desse encontro, quando o filho pródigo cai em si, o que ele diz é: eu prefiro ser servo na casa do meu pai. Quando o pai o encontra, ele faz questão de deixar claro, a partir das simbologias, que ele não vai vir para ser servo, mas sim para ser filho. Então ele coloca um anel na posição de autoridade, ele dá para os pais, ele pede aos seus servos: trazem sandálias. Então, apesar de você estar aqui e você voltou e depois de tudo que você fez, você ainda é livre. E essa é uma simbologia que muitas vezes passa despercebida, mas que é extremamente importante para a gente entender o perdão genuíno que foi dado pelo pai ao filho que tinha abandonado. Por outro lado, é interessante a dinâmica agora do filho mais velho. O filho mais novo queria voltar, depois de ter caído em si, e ser apenas um servo. Mas o filho mais velho, que estava lá o tempo inteiro, junto com seu pai, e que era tratado como filho, e que era filho, mais agia como um escravo do que qualquer outra coisa. Ele tentava a aprovação do seu pai a partir daquilo que ele fazia. Portanto, ao que parece, o irmão mais velho, Craig continua, se esforça para que diante do pai engrandecesse à custa do pródigo. Ele retrata o seu papel de filho como se fosse
um escravo e afirma que não desobedeceu nem mesmo uma única ordem do pai, uma alegação de veracidade improvável. Então quer dizer que ao longo de todo esse período ele nunca tinha desobedecido absolutamente nada do que o pai tinha dito? Isso que ele alega. E ele cria aqui uma espécie que, se a gente contemporizar para os dias de hoje, é muito comum, que a gente acaba caindo sobre isso, né? Sei lá, se a gente utilizar a ilustração de uma escola. A prova muito difícil de cálculo que a Ana fez na faculdade de engenharia. A média para passar é quanto? 5. Mas todo mundo tirou abaixo da média. Tirou 1, 2. Se alguém tirar 2,1, eu fui bom, hein? Tá vendo quanto eu sou bom em relação a vocês? Mas, meu amigo, você não passou. Você está desaprovado. Mas eu sou melhor do que eles. Então é mais ou menos uma espécie assim, ele está falando, olha só, olha o que eu estou fazendo, eu estou fazendo certinho. Ainda que eu não seja totalmente aprovado, mas eu sou melhor do que esse filho seu que saiu. O que que ele... E depois ele ainda acusa dizendo, pô, ele gastou dinheiro com bebedeira, com prostitutas. O que também é estranho, apesar de que ele pode ter gastado dinheiro assim, como é que ele sabia dessa informação? Ele só está jogando acusações para cada vez mais tentar parecer melhor do que era à custa daquele outro filho que tinha se perdido. Será que às vezes a gente não faz isso com o descrente? Então, é só um comentário, só uma confabulação. Às vezes a gente se coloca numa posição de que eu sou pecador. Eu sei disso, a palavra diz que todos pecaram, todos pecam. Mas eu não peco tanto quanto o meu colega aqui, quanto o meu vizinho, quanto o meu amigo do trabalho. Eu não sou tão ruim assim. Essa frase por si só é surreal, porque na verdade a sua comparação não é com a média 5. É com a média 11, porque a sua comparação tem que ser com Jesus. E que é acima da média, porque é perfeito. Então como é que você pode chegar para Jesus, Jesus olha para você e fala, o que você está falando? Você está achando que você é bom? Não, eu sou bom. Você está... Não, calma. Não é bem assim. E aí Jesus ainda trata ele com atenção. Mas no fim das contas, se a gente olhar bem a parábola, e aqui eu encerro essa parte introdutória, os filhos não são exemplos a serem uniformemente seguidos, obviamente, mas também não ser evitado. A gente olha e a gente pensa em evitar, obviamente, as duas atitudes, mas olha só, ao contrário do que várias parábolas examinadas, que de modo semelhante estabelecem um contraste entre subordinados bons e maus de um senhor, aqui a narrativa ela não apresenta nenhum dos dois filhos como um exemplo a ser uniformemente seguido ou evitado. Deus ele tem prazer no arrependimento de pródigos, mas preferia que não tivessem de se afundar tanto antes de cair em si. Deus ele valoriza a fidelidade daqueles que obedecem à sua vontade, mas não quer que desprezem os rebeldes que se arrependeram. Então, no fim das contas, existem pontos positivos entre os filhos, um que se arrepende genuinamente, mas depois de ter caído literalmente na lama, de ter comido com porcos, ou nem comido, né? Porque ele não conseguia comer. E outro que estava ali demonstrando uma fidelidade, pai, meu irmão ele saiu, mas eu estou contigo, eu estou aqui. Mas estava mesmo. Fisicamente ele estava, mas e o coração dele? Onde estava exatamente? Então é valorizado a fidelidade, mas se o coração dele não estava ali, isso acaba gerando exatamente o resultado que teve, que foi um desprezo, uma ira com os rebeldes que se arrependem. Tá, mas no fim das contas, o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com essa parábola? Essa, de fato, é uma parábola muito conhecida, a gente falou sobre isso, então não é muito difícil da gente fazer um comparativo contemporâneo. Não é muito difícil da gente criar uma semelhança com os dias de hoje. Sei lá, vamos pensar. Se o filho pródigo representa, isso é até mais fácil. Aqueles que eram pecadores, os
cobradores de impostos. Hoje, de fato, a representação seria aquele que, de fato, é um pecador à margem, é um desigrejado, é alguém que esteve próximo e não está mais, alguém que é distante, é um pecador. Agora, a representação, talvez mais contemporânea, do filho mais velho é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, porque seria, talvez, alguém da nossa tribo, se a gente falar genericamente. Alguém que faz parte de uma igreja. Alguém que talvez tenha algum ministério. Alguém que talvez esteja pregando. Então, é um pouco complexo da gente associar, uma vez ainda que a conotação é tão negativa aos fariseus, mas a gente criar essa associação, porque de fato era uma pessoa respeitada em sua comunidade. Então, se a gente for trazer essa analogia para os dias de hoje, também seria uma pessoa aparentemente respeitada por pertencer, por fazer parte de uma tribo, da nossa tribo. Mas apesar da gente conseguir criar essa ilustração, essa adaptação, não é tão fácil da gente se enxergar nesses personagens. Claramente a gente não vai se enxergar, pelo menos o público aqui não vai se enxergar com aquele que está distante, aquele que está fora, o pecador, o que não faz parte, o desigrejado. Mas também é muito difícil da gente se enxergar na posição do irmão velho que ficou, o irmão mais velho. Pelo menos a princípio, em nosso coração, a gente olha, a gente entende as críticas, a gente também entende aquilo que é valorizado, como foi dito, mas a gente não consegue muitas vezes se enxergar ou fazer um exercício de se enxergar nesses dois personagens. Então, para a gente não falar exatamente dos personagens, a gente vai fazer uma reflexão, alguns comentários em cima de algumas características presentes neles. Então, não precisem se intitularem de qualquer um deles, mas vamos se atentar a algumas características. A primeira delas é, às vezes, aquilo que tanto desejamos e pedimos obstinadamente pode causar consequências terríveis. A gente vai ler de novo, Lucas 15, a partir do 12, que diz assim: o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Mas olha como é que inicia. Quero a minha parte da herança. Eu desejo a minha herança. Eu peço ao meu pai obstinadamente, eu quero. Um dia eu não vou receber? Antecipa aí. Em dezembro, teve uma pregação que impactou bastante a mim, que foi intitulada As Consequências de Ouvir o Coração Antes de Ouvir a Deus. O título do dia foi Você decidiu e depois orou? Alguma coisa assim que o Edson trouxe, né? Claro, eu estou fazendo um comparativo e não peguem a mesma proporção. É só uma adaptação. Mas o desejo obstinado daquele filho em dizer: eu sei o que é melhor para mim. Eu não quero te consultar para que você me diga se faz sentido ou não eu pedir a herança nesse momento. Eu tenho convicção daquilo que eu quero. Eu só quero o seu consentimento. E é como assim: tô indo, tá? Não é... Você pode avaliar, você pode dizer a sua opinião, ou você pode dizer o que é melhor para mim. Não, porque eu já sei o que é melhor para mim. Só que é muito triste as consequências de um momento em que a gente diz para nós mesmos que somos os nossos deuses, que sabemos o que é melhor para nós. E normalmente é um caminho que é distante de Deus.
distante do Pai. Eu sei o que é melhor para mim, eu vou aproveitar a minha herança, mas eu não quero você perto de mim. Eu quero estar distante. Falando assim fica pesado, mas quantas vezes na sutileza das nossas decisões a gente não diz para o próprio Pai: quero sua opinião não, eu já decidi, eu quero ir, eu não vou olhar as consequências agora. Consequência? O que pode dar errado? Eu sei o que é melhor, eu já avaliei, eu já premeditei, eu pensei isso durante muito tempo e agora eu decidi, isso faz sentido para mim. É muito triste o que acontece depois. Uma vida desregrada, que talvez no primeiro momento possa provocar uma alegria, um sentimento de satisfação, mas o texto diz, desregrado. Então é algo que não era comedido, era crescente. Cada vez mais os seus recursos eram gastos. E será que era para preencher talvez um vazio? O texto não diz, então a gente não vai fugir daquilo que o texto não está dizendo, mas ao mesmo tempo era progressivo a ponto de que no momento de crise tudo foi para o chão. Ele teve que recorrer a um criadouro, a um fazendeiro que cuidava de porcos para poder ter um mínimo de sustento. E o porco para o judeu era um animal indigno. Era talvez o pior entre eles. E ele está ali, não conseguindo nem se alimentar, porque o alimento era destinado ao porco. Então, como é uma parábola muito conhecida e normalmente tem esse ênfase inicial do perdido, a gente às vezes tem um sentimento de que ele merece o sofrimento, ele tinha que sofrer. Olha o que ele fez, ele abandonou o pai, voltou, agora está tudo bem? Tá, tira da imagem. Alguém, o cara festejou lá fora, agora ele volta para a igreja, está tudo bem? Mas olha que tristeza é você ter que estar na lama junto com o porco. Olha que tristeza é você estar distante do seu pai. Olha as consequências, essas marcas. Isso é uma consequência pesada, dura. Graças a Deus ele caiu em si e foi até seu pai. Mas é de fato uma consequência pesada. Um segundo ponto, um segundo comentário. A simples familiaridade com o pai pode, ao longo do tempo, resultar sutilmente em uma perda progressiva de sensibilidade diante do perdido. Deixa eu repetir. A simples familiaridade com o pai pode, ao longo do tempo, resultar sutilmente em uma perda progressiva de sensibilidade diante do perdido. O texto no versículo 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Isso significa que você está perto, não significa que você tenha uma comunhão. Não é para que isso seja uma frase de efeito, mas, na verdade, a sua proximidade, a sua familiaridade, que é muito comum ao longo do tempo, principalmente quem tem mais tempo nesse ambiente, pode, de fato, trazer ao longo do tempo uma perda progressiva de uma sensibilidade com aqueles de fora, com o perdido. Porque talvez a gente tenha a sensação de que eu já estou dentro. Por que eu vou me preocupar com quem não está? Não vou ter esse tipo de preocupação. Principalmente quando existe uma falta de comunhão e sim uma familiaridade, a gente precisa avaliar sempre as nossas intenções por trás daquilo que fazemos. Porque elas são tão relevantes quanto o que fazemos. O Sermão da Montanha vem para trazer isso. Tu fez? Não, mas você pensou em fazer, então isso é tão ruim quanto o que você fez. Tu se irou com seu irmão, tu assassinou seu irmão.
Tu cobiçou, tu traiu, adulterou. Então a intencionalidade por aquilo que tu faz é tão relevante quanto aquilo que você realmente faz. Então esse é um ponto que é muito sensível para nós, enquanto essa característica de um dos dois irmãos, nos perguntarmos. De fato, eu preciso me perguntar com muita frequência o que sentimos em relação ao perdido. O que sentimos em relação àquele que nos ofendeu, que ofendeu o nosso pai com suas ações, mas que depois ele caiu em si. Desejamos que ele caia em si ou que ele sofra as consequências? Normalmente tem aquele jargão, né? Tá na mão de Deus. Você está desejando que Deus faça a ira dele sobre o seu irmão que se afastou, que caiu. Você fala, não, Deus sabe. Sim, mas você tem que desejar que ele se arrependa ao invés de sofrer as consequências, a punição. E é Deus que é o juiz. Que a gente precisou também desse perdão. Mas às vezes a gente é tentado, e às vezes começa de uma forma muito sutil, progressivamente, até transvestir aquilo que é ruim em uma roupagem que parece ser boa. Não. Uma hora isso vai acontecer. Mas a gente tem que, de fato, se importar, se preocupar. A gente tem que ter esse tipo de análise constantemente, principalmente para nós, enquanto igreja. Principalmente para nós, enquanto cristãos há tanto tempo. O terceiro ponto é a ausência de uma comunhão verdadeira com o Pai acaba resultando num endurecimento do coração que pode ser potencializado com os múltiplos estímulos modernos. Esse é um ponto interessante. Isso pode te fazer esquecer de quem você era, de quem você é e da obra redentora de Cristo em sua vida. A primeira parte do endurecimento do coração diz dos versículos 28 a 32, a seguinte frase, as seguintes palavras. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar. Mas quando seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Há um endurecimento do coração, aquele que estava perto, e que isso foi provocado porque ele estava distante, mesmo estando perto. E a segunda parte da observação sobre os estímulos frequentes e modernos, a gente vai fazer um paralelo aqui. É tão interessante esse tema que eu trouxe até uma pesquisa, na verdade uma entrevista que o Dr. Drauzio Varela fez com um outro doutor chamado Leandro Teles, especialista em neurológico, com essa temática de que o excesso das informações podem ou não sobrecarregar a nossa memória. E isso é um questionamento que se faz muito hoje em dia, né? E é esse o questionamento introdutório do Dr. Drauzio para o Leandro, que diz assim: a explicação maior para as queixas de esquecimentos em jovens: nossa, eu esqueci minha carteira, esqueci meu celular, por pouco eu não esqueci a criança na escola. O cérebro tem uma certa inércia. Se você oferece guerra, esse estresse, muito estímulo, ele fica mais acelerado e perde a sua capacidade de separar o joio do trigo. Termo utilizado pelo doutor. A concentração e a atenção têm limite. Eu consigo lidar com um número finito de atividades. Se eu levar mais atividades para esse filtro, para esse funil, eu vou perder esse rendimento. O cérebro que está com 4, 5 coisas é como se estivesse girando pratos naquela analogia do malabarista. Quanto mais pratos e a maior distância entre eles, haverá de uma hora um prato cair. Este é o esquecimento por desatenção. Depois eu lembro que esqueci e eu falo: nossa, eu realmente eu tinha aquela atividade.
mas eu atrapalho pelo excesso. Hoje em dia, se você não filtrar o universo, ele virá atropelando. Olha essa parte que interessante. O marketing, o entretenimento e as vendas já aprenderam que o cérebro se seduz por coisas intensas, feedbacks rápidos, informações com roupagens diferentes. Então está todo mundo querendo um pedacinho da nossa concentração. E ficamos depois fadigados, cansados e com baixo rendimento. Já aprenderam que o cérebro se seduz por coisas intensas, feedbacks rápidos, informações com roupagem. E por fim ele diz, e ficamos fadigados, cansados, com baixo rendimento. Claro, o que foi dito é a ausência da comunhão causa um endurecimento. Mas que isso acaba sendo potencializado quando a gente se depara com tantos estímulos o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso cansa o nosso cérebro. Hoje em dia a gente para se entreter, a gente vai assistir um filme. Quem que não fica com o celular na mão fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Ou o filme tem que ter muito estímulo para eu, caraca, não consigo desviar o olhar. Então é muito apelativo, ainda mais como série. Sempre o episódio final é um gancho que você imediatamente quer clicar para o próximo episódio. Não é possível que eles fizeram isso. Vamos assistir pelo menos um pouquinho do próximo episódio porque eu não consigo. E aí você vai tendo acesso a muitas informações, a muitos estímulos. Isso vai cansando e isso causa um esquecimento. Isso às vezes te faz estar tão sobrecarregado que você esquece. E o que isso tem a ver com o que estava sendo falado? Não necessariamente exatamente essa é a motivação, mas às vezes em nós isso pode, com o coração endurecido, nos fazer esquecer de quem nós éramos antes de Cristo. Daquilo que nós somos se não for por Cristo. Daquilo que Cristo é por nós. A gente vive muitas vezes num piloto automático. Cansado, fadigado. Eu experimento isso. Hoje um apelo é que você faça tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser um multitarefa, você tem que ser um viciado em aprender, em trabalho. Isso são coisas lícitas e aí que é a sutileza. Tudo isso é lícito, mas ao mesmo tempo tudo isso é bom para você. Você está sobrecarregando a sua atenção? O que está tomando toda a sua atenção, o seu tempo de qualidade? O especialista ele diz que isso de fato acontece em nosso cérebro. Então isso sai de um campo opinativo e para de fato tem um embasamento por detrás. O texto vai falar que ele sempre esteve com o pai. O pai sempre esteve ali. E tudo que o pai tinha era dele. E ele está preocupado com uma festa que o pai deu para aquele que trouxe a vida. Isso mostra um endurecimento no coração, uma perda de memória. Quem você é, quem é seu pai. Você tem tudo. Você tem a comunhão do seu pai. Você deveria ter a comunhão do seu pai. Chegando na parte final, algumas reflexões, 3 para a gente finalizar. 2 Coríntios, precisa abrir não, posso ler por aqui. 2 Coríntios 5, 18, 20 diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar com outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nós somos chamados para convocar as pessoas para se reconciliarem com Deus, porque nós precisamos, nós fomos reconciliados. Somos chamados ao ministério da reconciliação, porque primeiro precisamos ser reconciliados, precisamos ter sido reconciliados com Deus. 2º ponto, a pregação do Evangelho deve combater o pecado e desejar que haja arrependimento e não a condenação, seja para o perdido de fora
ou para o perdido de dentro. Às vezes o ênfase está muito no perdido de fora, mas às vezes a gente que tem uma sã doutrina, que valoriza a simplicidade, como nós temos reagido com os perdidos de dentro da igreja, que eles tenham que se arrepender, assim como os de fora, e não serem somente condenados. Eles vão prestar contas a Deus, mas a nossa missão é desejar que eles se reconciliem com o próprio Pai, assim como nós. Isso é um problema. Muitas vezes a gente, de fato, isso é algo que eu preciso refletir. A gente tem uma liberdade que em muitos lugares não existe. Mas como é que a gente está olhando para esses lugares que não existem? Que eles sejam libertos. Então a gente tem que ter esse olhar também. A gente não pode ser como Jonas, que fugiu para não pregar porque sabia o que ia acontecer e queria sentar ali, vamos ver, quem sabe não vai ter uma destruição em massa. Porque o objetivo dele, ele disse: arrepende-se. Pregação, o quê? Você nem teve cuidado de você falar com essas pessoas, e ao mesmo tempo, quando o Evangelho age, quando o Espírito Santo está ali, existe uma transformação. E Jonas, ele queria a condenação e não o arrependimento, porque eles eram maus, e ele perdeu a noção de que ele também era, que já tinha sido. Então a gente tem que ser que nem Pedro, depois de Pentecostes, como foi pregado na última mensagem. Olha como é que Pedro age. Pedro que precisou de uma reconciliação, aquele que tinha negado. Em Atos 2, ele se levanta com a autoridade do Espírito Santo e ele diz em Atos 2:22, povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus ressuscitou, libertando-os do horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Continuando no versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro: irmão, o que a gente pode fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Olha que exemplo. Pedro, ele denunciou o pecado. Falou: vocês mataram, vocês pregaram. Se arrependam. Pedro, ele também mostrou o que estava por detrás, o plano perfeito. E houve conversão. Então, Pedro, ele não passou a mão, ele não desconsiderou que havia pecado, mas ele pregou contra, ele combateu o pecado, não aquelas pessoas. E o chamou ao arrependimento. E isso só foi possível pelo Espírito Santo. E muitos naquele dia se juntaram à igreja. Olha que exemplo fantástico. Uma pregação que condena o pecado, mas que ama aqueles que estão com as práticas que precisam ser revisadas, e que está apelando, está instruindo. Agora vocês precisam se arrepender, vocês precisam se batizar. O Espírito Santo precisa ir até vocês. E aqueles que ouviram, não disseram: nossa, você está sendo muito duro. Pode ser que tenha alguns, mas aqueles que foram chamados, disse: irmãos, isso partiu meu coração. O que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar. O Evangelho, ele requer mudança. Para finalizar, que a nossa atitude seja parecida com a do Pai e não com a dos irmãos. O personagem central dessa história é o Pai. Não é o irmão mais velho, não é o irmão mais novo, é o Pai. Um teólogo chamado Bradford Young, ele traz uma nova versão do título para essa parábola. O Pai compassivo e seus 2 filhos perdidos. O Pai extremamente generoso, amoroso, surpreendente com os 2 filhos que estavam perdidos, um fora e um dentro. Que tenhamos esse amor generoso e gracioso com os pródigos, mas também que a gente tenha o amor atencioso e paciente com os irmãos mais velhos. Amém. Senhor, obrigado pelo seu amor, obrigado
porque o Senhor nos redime do nosso pecado, e isso só foi possível porque o Senhor foi entregue naquela cruz e nós o pregamos, e o Senhor apelou por nós. Pai, perdoa-os. A gente não sabe o que faz, às vezes a gente não sabe o que está fazendo, mas o Espírito Santo, por favor, age em nosso intermédio, auxiliando, nos ajudando a nos arrepender genuinamente e mudando as nossas rotas. Nos aproximamos, que a gente se aproxime do seu amor e da sua ação, da sua atitude, que é tão surpreendente aos olhos desse mundo. O Senhor é amoroso, generoso, o Senhor é paciente, é bondoso. Que isso seja palavras que nos motivem a nos parecer cada vez mais a Ti, prosseguindo com algo que é o Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Amém. Amém.